Seguindo em mais um encontro, hoje a gente vai iniciar aqui o capítulo 4 do Direito Econômico, que fala sobre uma tipologia das constituições. E aí já tem um escrito em letra menor aqui, que fala assim: essa parte do estudo constitui transcrição, quase que literal, de excertos do valioso e inovador trabalho de Alexandre von Moult Borges e Bernardo Moraes Cavalcante, intitulado, abre aspas, A Tipologia das Constituições, a análise tomada pelos conceitos de sistema econômico, forma e regime de sistema econômico, para onde remetemos o leitor para uma visão mais abrangente. Preferi manter o texto na forma original, como forma adicional de fixação de conteúdos, em face à utilização de uma linguagem e estilo não comuns na atenção ao tópico da disciplina, certo? Então vamos lá, começando aqui. Estado liberal clássico. Estado liberal clássico, é o primeiro item. De uma maneira geral, pode-se afirmar que o capitalismo surgiu com o desmoronar da ordem feudal e do mercantilismo, substituindo uma economia artesanal por uma economia de mercado industrial. Ou seja, o capitalismo contrastou com a ordem corporativa estamental ao lançar os alicerces da sociedade sobre o axioma da igualdade formal dos homens. A grande acumulação de capitais ocorridas na Idade Moderna, com a expansão marítima europeia, cumulada com o progresso do maquinário, permitiu a explosão do capitalismo no fim do século XVIII. No plano teórico, os dogmas do sistema capitalista, gestados no século XVIII, e que encontram consagração no plano jurídico, podem ser assim resumidos: liberdade de empresa, liberdade de concorrência, liberdade individual, liberdade de empresa, liberdade de concorrência, liberdade individual. Acreditava-se na organização racional da sociedade, baseada nas probabilidades ilimitadas de criação e trabalho do indivíduo, que acabaria sempre encontrando um ponto de equilíbrio. Um traço marcante das teorizações da época é a assertiva que o Estado comprometia as liberdades fundamentais do sistema capitalista. O Estado era considerado entrave à livre expansão do comércio e das possibilidades empreendedoras individuais, dicotomia público-privada e separação Estado versus sociedade. Contextualizando com o direito da época, vê-se que há afinidade entre o discurso da economia clássica e as teorizações sobre o direito e o Estado. A partir do fim da Idade Média, o direito começa a ser pensado como algo a serviço do indivíduo, um instrumento a ser utilizado pelos indivíduos. O Estado é visto como instrumento de utilidade para servir na garantia dos direitos dos indivíduos trazidos dos estados naturais. Verdade é que a organização do poder político no Estado moderno foi de importância fundamental para a estruturação do capitalismo. As revoluções transformadoras das ordens políticas que ocorreram no século XVII e no século XVIII consagraram a forma do Estado moderno. Um dos pontos mais importantes foi a unificação territorial e sistemática do direito, com a melhor ordenação das fontes normativas. Essa unificação do direito foi acompanhada de centralização administrativa e territorial e transformação da organização da segurança do Estado, tanto a segurança externa como a segurança interna. Todos esses fatores são cruciais para a articulação de mercados dinâmicos e de economia industrial. Há a ascendência dos valores individuais e comunitários sobre os valores coletivos e gerais. A consagração da dualidade Estado versus indivíduo era o desdobramento de uma separação entre o político e o econômico, tendo como dogma que a arena econômica era ocupada por livres empreendedores. O Estado abstinha-se de ingerências nessa área. O constitucionalismo moldava-se em bases de um individualismo formalista, em restrições às ações estatais da economia.
Era então inconcebível que o Estado normativo constitucional incluísse normas de ação estatal sobre a economia, dentro da dicotomia político versus econômico. A ação estatal nas atividades econômicas era ruinosa. Acreditava-se que o monopólio de fato não existiria em situações de perfeito equilíbrio do mercado. Pode ser apontado, sem risco de improbidade, que algumas concepções desse período beiravam a utopia revolucionária em certos aspectos, pois se situava a meio caminho entre a utopia revolucionária e transformadora e a realização concreta. Talvez os maiores problemas se encontrassem no papel reservado ao Estado na arena econômica, na comunhão de interesses entre política e economia, que se fazia questão de suprimir, e na ideia de progresso universal que o capitalismo poderia trazer. Isso é que permite concluir que não havia ordem econômica nas constituições de período, ou melhor, nem sequer se cogitava, no plano normativo, a estipulação de normas de ação estatal na economia, tal qual se concebe atualmente. Mas constitui erro afirmar que as constituições que, sem determinação de políticas econômicas, são constituições sem determinação de política econômica. Na verdade, existem essas determinações, só que mais adequadas ao modelo da época, de absteísmo estatal no papel de empreendedor ou regulador ativo das atividades econômicas. Outro traço curioso é que essa forma de regime apresentava poucos elementos diferenciadores além daquele núcleo essencial do sistema. Resumo. Aí aqui está em letra azulzinha. Ordem jurídica do modelo do Estado liberal. Ordem jurídica do modelo do Estado liberal. Estrutura básica. Impacto do justnaturalismo. Estado no mercado de coesão e integração social. Nova ordem jurídica e novo aparato político. O Estado como garantidor e aplicador do direito unificado territorialmente e nacionalmente sistematizado. Definição do Estado nacional. Funções econômicas. O Estado gerdarme tinha por função primordial manter a ordem pública. Poder de polícia, serviços públicos essenciais, modelo constitucional, constituições pró-revolucionárias, consagração de direitos individuais, distribuição de competências e organização dos poderes, ideia de constituição do Estado como norma básica de organização e limites do poder do Estado, separada da sociedade como campo de autonomia do privado, direitos fundamentais, direitos individuais, liberdade, vida, igualdade, propriedade privada. Liberdade, vida, igualdade, propriedade privada. Ordem econômica constitucional. A ausência de normas da ordem econômica no corpo da Constituição.